Olá, meu querido, tudo bem? Meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Mas uma coisa eu te peço, não se esqueça, tá bom? De visualizar os nossos vídeos, mas também se inscrever no nosso canal, canal do Alberto Lírio, Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Não se esqueça também, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal, não é? Limpos pelo Evangelho Eterno, tá bom? Além de se inscrever, você ative o sininho de notificações, tá bom? Na opção todas. Você deixa o seu like, que é muito importante, e também compartilhe o nosso trabalho e deixe os seus comentários, porque o YouTube ele trabalha, né, com algoritmos. Então, o seu like, o comentário, a sua inscrição é importante. Queridos, veja bem, é uma história antiga, não é? Mas quando você estuda essa história antiga com muita atenção, eu vou citar o Velho Testamento, mesmo eu estando no Evangelho Eterno. Mas a Bíblia, por si só, não é? Ela já é o suficiente para a gente aprender muita coisa, guardar e praticar no nosso dia a dia. Quando Deus trouxe o dilúvio sobre a face da terra, o dilúvio, não se esqueça, ele foi um juízo de Deus contra aquela comunidade que existia, aquela raça, aqueles povos, aquele povo, né? Então, aquele juízo do dilúvio, ele teve 5 aspectos diferentes. Ele não foi simplesmente um dilúvio. Ele não foi simplesmente um juízo de Deus contra aquele povo que havia naquela época. Não. Ele foi muito mais do que isso. Então teve 5 aspectos diferentes e é muito bom a gente estudar para a gente entender. Primeiro, aquele juízo foi para a glória de Deus. Em segundo lugar, aquele juízo foi para instruir as nações. Quando você estuda, eu não vou ler, mas você pode ler Isaías capítulo 26, o versículo 29, fala sobre isso, que foi para instruir as nações. Em terceiro lugar, que é o terceiro aspecto, aquele juízo foi para purificar também. Gênesis 15, a partir do versículo 16. Mas teve um outro aspecto que foi o quarto aspecto, que aquele aspecto ali foi consequentemente, não é, uma libertação do mal, porque foi isso que Deus falou. Eu vou destruir a terra e vou destruir o homem, não é, ao qual eu mesmo criei. Então aquele juízo foi consequência, não é? Ou seja, foi uma libertação do mal. E em quinto lugar, aquele dilúvio ele foi profético. Quando você olha, por exemplo, Levítico, no capítulo 7, versículo 26 e 27, você vai encontrar. Então o dilúvio, ele foi o retrovisor, não é, do governo humano. Aquela dispensação, a dispensação de Noé, ela é chamada de dispensação do governo humano, onde os homens mesmo eles se governavam, por isso governo humano. Só que nesse período, naquela dispensação, os homens aquela geração, eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa, eles podiam, não é, criar qualquer coisa, eles podiam viver do jeito que eles queriam. Então, consequentemente, aquele juízo foi uma forma de Deus ensinar ao povo que não era dessa forma que eles tinham que viver.
Então, o desfecho daquela dispensação, a dispensação da consciência, não é? Ela não significava que Deus, né, deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. Não, claro que não. Vou repetir. O desfecho da dispensação da consciência não significava que Deus deixou de usar a consciência humana como um meio de falar com o homem. Não, não foi assim. A consciência, hoje, eu e você, no século XXI, a consciência, ela é conhecida como a voz de Deus dentro da nossa alma, ou dentro da alma. É através da consciência, e só tem consciência quem tem memória, e só tem consciência quem tem cérebro, e só tem consciência quem pensa, quem analisa, quem estuda os fatos, quem estuda a historicidade, não é? Então, essa consciência, ela é conhecida como a voz de Deus dentro da nossa alma. Eu não sei se algum dia você já levantou querendo fazer alguma coisa, mas sempre uma coisa na sua consciência disse assim: não faz não, deixe para outro dia, não faça isso agora, não viaje, não faça isso, não é? Sempre existe isso. Então a consciência é a voz de Deus dentro da nossa alma. Isso é consciência, para você que não sabia. Então Noé e a sua família, eles haviam presenciado tanto o bem como o mal. E eles também eram responsáveis, junto com a sua posteridade, pela obediência, não é, à voz da consciência e a escolher o bem. Então Noé, junto com a família dele, eles foram responsáveis, não é? Então eles haviam presenciado tanto o bem como o mal. A Bíblia diz que foi na era de Noé que, na época do governo humano, que eles começaram a praticar, os homens ali começaram a praticar coisas que subiu, não é? Aquele mau cheiro às narinas do nosso Criador. Queridos, não vai ser para mim nem para você. Mas você imagina, você compare o mundo do governo humano com o mundo de hoje. Você acha que essas mentiras pregadas pelo sistema religioso, você acha que esses enganos, essas manifestações, entre aspas, desses espíritos, essas adivinhações de alguns pastores religiosos, essas mentiras que são pregadas nos púlpitos de igreja, você acha que isso cheira bem às narinas de Deus? Você acha que algum dia Deus mandou algum líder, algum pastor, algum bispo, algum apóstolo viver, não é, roubando ou tirando alguma coisa de alguém? Eu disse roubando porque está escrito na Bíblia. Naquela época, na época daquele governo da consciência, a dispensação da consciência, eles não tinham nada escrito. Eles não tinham uma Bíblia como eu e você temos hoje. Mas eles tinham na consciência o que era certo e o que era errado. Então Noé, junto com a família dele, haviam presenciado isso, tanto o bem como o mal. E eles eram responsáveis, não é? Junto com a sua posteridade, com a sua família, os seus filhos, suas noras, a sua esposa, tanto o bem como o mal. Então agora, pela obediência, né, à voz da consciência e a escolher o bem. Então eles tinham esse privilégio, porque na consciência deles falavam sobre isso. Então o dilúvio,
aconteceu por quê e para quê? Então o dilúvio, ele marcou o término de um período, não é, de intervenção divina na história do homem e um novo começo com Noé e os seus filhos. E é interessante, queridos, que em toda a Bíblia você vai aprender que toda vez que Deus trazia juízo sobre a terra, era para acabar um período e começar um novo período, ou seja, acabar um período velho e começar um período novo. Então, o juízo de Deus, o dilúvio, ele trouxe 5 aspectos diferentes. O juízo teve 5 aspectos diferentes. Então, aquele juízo, o dilúvio, ele hoje eu encaro toda a Bíblia como retrovisor, não é? Daquilo que foi o governo humano. Todas as dispensações já ficaram para trás. Então, para nós é retrovisor. É retrovisor. Não é para-brisa. É o retrovisor. Ficou para trás. Para-brisa é o que está na frente. Para-brisa, para mim, é direção. Retrovisor é referência. Então, todos nós, eu e você, estudantes da palavra, somos alunos do nosso Criador. Então o aluno, ele tem por obrigação, ele tem por dever localizar as dispensações que já ocorreu no mapa, não é? No mapa das dispensações. Então nós devemos localizar tudo que já passou, né, nas dispensações, para que a nossa consciência ela encontre o seu lugar. Por que nós falamos, divulgamos o Evangelho Eterno? Porque o Evangelho Eterno é o período pós-juízo de Deus contra a nação de Israel. Essa dispensação que eu vivo e você vive, a chamada Era das Eras, onde foi inaugurado o reino milenial, ou seja, o reino eterno do nosso Criador, é para que eu e você viva sabendo que na minha consciência, na sua consciência, nós sabemos em que período nós estamos na história. E por que estamos neste período da história? Porque todas as dispensações, desde o Gênesis, passando pela consciência, a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal, a lei, né? Depois graça, aí chegamos nas eras das eras, né? A era em que Deus estabeleceu o seu reino para sempre. Vai haver uma próxima? Eu não sei. Biblicamente falando, eu não sei, não está escrito. Mas está escrito que o Evangelho Eterno é o período em que eu e você vivemos. Por quê? Porque depois do juízo haveria de vir o governo do nosso Criador, a teocracia que foi implantada na Terra através do governo de Deus. É o reino dele estabelecido, ou seja, uma teocracia. Espiritualmente falando, é claro, que os homens ainda governam o mundo. Mas espiritualmente falando, individualmente falando, no espiritual, Deus, ele está em mim, está em você, e é ele que governa. Então o juízo, ele foi para a glória de Deus, o juízo foi para instruir nações, o juízo foi para purificar e foi consequentemente uma libertação do mal e também foi profético. Foi profético. Então só tendo na sua consciência essas coisas, é que você vai entender de onde tudo começou e onde tudo parou. A Bíblia deixou de ser escrita, o juízo de Deus, o último, seria contra a nação de Israel, e depois desse juízo haveríamos de ter uma nova era, um novo evangelho, o evangelho eterno, Apocalipse 14:6, que é para ser vivido, não é para ser pregado para ninguém.
por denominações, por religiões, por pastores, por líderes, por bispos, por sacerdotes, por profetas. Não. A lei e os profetas duraram até João. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1 até o último versículo, os dons, segundo a Bíblia, eles eram validados até que o perfeito viesse. E o perfeito veio. Quando o perfeito veio, aí os dons ficaram na história. Mas os homens espertos que são, transformaram os dons em título e permanece até hoje. Mas para quem quer ver se eu se submeto a algum tipo de dom que o homem diz que tem, eu não. A minha única razão de viver, de estar aqui, é a palavra do nosso Criador. É o Evangelho eterno. Queridos, sempre, 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 quando Deus falar na sua consciência, lembre-se que a voz de Deus, a consciência, é a voz de Deus dentro da nossa alma. Deus abençoe e ricamente possa encher a sua mente, tá? Do conhecimento e entendimento da palavra, tá bom? Deus abençoe.